Essa lambança dos deputados estaduais na questão da dupla eleição, ela demonstra a capacidade inesgotável dos parlamentares de cometer bobagens, né, com o recurso público. Ora, primeiro porque, do ponto de vista financeiro, esses 600 mil que os deputados propõem pagar para uma banda de advogados para defender a Assembleia no Supremo Tribunal Federal sobre a dupla eleição, ele daria, esse dinheiro aí, esses 600 mil, daria para os deputados comprarem 3 mil cestas básicas, como essas que o governo federal inclui no Bolsa Família a partir desse mês de agosto. Né? O governo federal está incluindo no Bolsa Família a partir desse mês de agosto um valor de R$ 200 para bancar uma cesta básica, ou seja, os deputados, com esses 600 mil, poderiam mandar para os municípios, para seus eleitores, 3 mil cestas básicas de R$ 200. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a contratação do advogado elimina o gasto que a Assembleia tem com o procurador jurídico da casa. Né? A Assembleia paga para o procurador jurídico da casa uma média de R$ 30 mil por mês. Ou seja, esses 600 mil daria para bancar o salário do procurador jurídico da casa por quase 2 anos. Essa é a questão financeira. E agora, a questão política e jurídica, esse assunto, o governo, a Assembleia já deveria ter paralisado lá atrás com o relatório do ministro Supremo. Primeiro porque é inconstitucional a emenda constitucional que criou a dupla eleição no Tocantins. É muito claro, o relatório do ministro Dias Toffoli é muito claro, o relatório da Advocacia Geral da União também, assim como o parecer da Procuradoria-Geral da República. Não há qualquer dúvida sobre essa inconstitucionalidade. E veja bem, aqui no Tocantins há um agravante. Por quê? Porque se fosse declarado constitucional, por exemplo, se o Supremo dissesse, não, o deputado Léo Barbosa, que, repito, foi um deputado que saiu com a maior votação para o estadual nas urnas de 2022, ou seja, um deputado com uma grande aceitação popular, com um grande aval dos eleitores do Estado. Imagina, se o Supremo disser, não, o Léo Barbosa pode ser presidente da Assembleia Legislativa 2025-2026. Veja bem, o Léo Barbosa estará entre 2025 e 2026 competente para quê, dentre outras coisas? Para julgar se coloca em pauta ou não pedidos de impeachment ou pedidos de investigação do governo do seu pai, Vanderlei Barbosa. Sim, porque a Constituição determina como competência privativa e exclusiva do presidente do Legislativo colocar para andar processo de impeachment. Né? O Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados, ficou aí durante 4 anos segurando mais de 150 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro e ninguém podia fazer nada. Por quê? Porque a Constituição delega exclusivamente ao presidente do Legislativo a competência para colocar em pauta, para dar seguimento ou não ao pedido de impeachment, ou investigação. O presidente do Legislativo pode simplesmente engavetar os pedidos, não deve satisfação a ninguém, conforme a Constituição. Então, ao confirmar Léo Barbosa, se confirmasse Léo Barbosa a presidente nessa dupla eleição, estaria o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, dando endosso a essa situação, ou seja, o Léo Barbosa, como filho do governador e presidente do Legislativo, com a possibilidade, não, a competência de investigar ou não o governo do seu pai. Então, aí estaríamos numa situação realmente muito difícil, assim, e que deveria promover no governo e no legislativo uma reflexão, né, prudência sobre essas coisas, porque essas coisas terminam prejudicando o desempenho do governo e o desempenho do próprio deputado aí no seu mandato e nos seus projetos futuros, porque pode ficar marcado com esse tipo de coisa, ou seja, tentar impor uma inconstitucionalidade ao poder público do Estado, né, e no Supremo Tribunal Federal, com o uso desses recursos que anda se fazendo aí, como a contratação aí de advogados de 650 mil, é uma espécie de birra aí que parece que o Legislativo está tendo aí com os deputados, com o Poder Judiciário. Na verdade, isso não pode ser levado a sério. O governo tem muitas coisas, e eu acho até que o Léo tem voto sim para se eleger aí em 2025, mas ainda assim
ficaria aparente essa questão dele poder mandar adiante o processo de impeachment ou não contra o seu pai, que será governador e potencial candidato ao Senado, né, em 2026. Então, essa é uma situação que os deputados deveriam agir com maior prudência, né, porque essas coisas não podem ser tratadas dessa forma quase absolutista. Há um judiciário, há uma Constituição e há a sociedade a cobrar o quê? Transparência dos deputados e do governo nas suas ações, coisa que essa dupla eleição parece não ser o melhor exemplo. Então, os deputados estão dando uma bola fora e estão prejudicando, inclusive, o desempenho do governo do Estado, de quem a maioria legislativa é aliada e com boa dose de razão.